Boa noite, boa tarde e bom dia a todos que nos assistirão nesta transmissão do Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nosso objetivo é estudar a obra de Pietro Ubaldi. Já estamos no segundo volume, a obra A Grande Síntese, e hoje já no capítulo 19. Vamos cortar aqui para o capítulo 19 de A Grande Síntese. Então, no capítulo 19, as formas evolutivas físicas, as formas evolutivas da matéria, as formas evolutivas dinâmicas da energia, beta, e as formas evolutivas psíquicas da fase alfa, da fase espírito. A sua voz inicia dizendo assim, nesta obra para Pietro Ubaldi: mas afora os corpos que, aquém de H, antes de hidrogênio, e além de U, além de urânio, as formas prolongam a série de formas de gama, matéria. Ou seja, antes de hidrogênio tem formas e depois de urânio tem formas. A escala naturalmente continua, mesmo onde a matéria não é mais matéria. De hidrogênio a urânio nós conhecemos como matéria. Então a escala continua, mesmo antes de hidrogênio, antes de hidrogênio, H, e depois de urânio, na forma de energia, quando a matéria deixa de ser chamada de matéria. Continua a visão monística que vos exponho, nas formas dinâmicas, até as mais altas formas de consciência. Então é indo da matéria, gama, passando por beta energia, caminhando para alfa, espírito, formas de consciência. Do urânio ao gênio, do urânio à pessoa especialmente inteligente, o gênio. Então, do urânio ao gênio, traçaremos uma linha que deve ser contínua. Olha só. Mesmo nas formas dinâmicas, temos semelhante progressão de períodos. Mesmo nas formas de energia, nas formas dinâmicas, nós temos progressão de períodos. Raios X, vibrações que desconheceis, raios luminosos, caloríficos e químicos, espectro visível, onde fica a luz visível, de vermelho a violeta, as 7 cores, e invisível desde o infravermelho, abaixo do vermelho, até o ultravioleta, que é acima do violeta. Vibrações eletromagnéticas, outras vibrações que desconheceis, e finalmente vibrações acústicas. Vamos pegar aqui no slide 107 e 103, 107, para mostrar aqui o nome das formas dinâmicas, e a descrição. Isso, segundo a Grande Síntese, em 1932. Aqui eu complementei algumas coisinhas com as informações de hoje, para facilitar o entendimento. Então, gravitação ou energia gravitacional. Radioatividade, que é a emissão de raios gama pelo núcleo do átomo, e raio-x. Radiações químicas são aquelas ondas eletromagnéticas que produzem reações químicas na faixa do ultravioleta. A luz visível, que é visível ao olho humano, que vai de violeta ao vermelho. São 7 cores, as cores do arco-íris. Outra forma de dinâmica, calor, infravermelho. Abaixo do vermelho tem o infravermelho, não visível ao olho humano. Depois vem
eletricidade nas ondas hertzianas, as ondas de rádio, as ondas curtas, médias e longas. Aqui também se enquadra as ondas de FM e as ondas de televisão. E aqui por último, vibrações dinâmicas, ondas eletromagnéticas do ultrassom e do som. Então veja, o som, existe o som, ondas mecânicas, mas existe o som na forma de ondas eletromagnéticas, em que a vibração é bem lenta, de 20 Hz, de 20 ciclos por segundo a 20.000 ciclos por segundo. O outro slide que eu queria passar é o 103, para mostrar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas. Então venho aqui e digito 103. Aqui, ó, ondas eletromagnéticas. Em azul nós temos um campo elétrico. Em amarelo, também chamado de B, indução magnética. Então veja, a onda em azul, a onda sobe e desce, justamente é uma onda, é o campo elétrico em azul. E o amarelo é a indução magnética, porque toda vez que eu tenho um campo elétrico, eu tenho a indução magnética. Então, aí está por que se chama onda eletromagnética. Está aí a onda eletromagnética. A luz se propaga dessa forma, assim como as outras ondas eletromagnéticas que nós acabamos de mostrar, raios gamas, raios X, ultravioleta, visível, infravermelho, ondas de rádio. Elas têm essa forma de propagação, como está aqui animado neste vídeo, não é? Então aí fica claro a forma de propagação das ondas eletromagnéticas, que é bem complexo, né? É um plano de vibração para o campo elétrico e perpendicular a ele, perpendicular, é o plano de vibração magnético. Então, onda eletromagnética é isso. Quando eu tenho comprimento de onda eletromagnética na faixa de 20 Hz, de 20 ciclos por segundo até 20 kHz ou 20.000 ciclos por segundo, eu tenho então o espectro eletromagnético da faixa audível, que é do som. Bem, voltemos ao Word. Só que aqui acho que ficou um erro, hein? Ficou a minha imagem atrapalhando vocês. Sem a minha imagem aqui, para mostrar para vocês. Voltar rapidinho na figura 107, só para mostrar onde vocês não viram por causa de minha imagem. Agora a figura 107, só para vocês verem. Aqui vocês não viram a gravitação. Estava por trás, e radioatividade, radiações químicas, luz, calor, eletricidade e vibrações dinâmicas. Todas essas aqui são formas dinâmicas, fazem parte do espectro eletromagnético, fazem parte daquela forma de propagar-se de ondas eletromagnéticas. Voltemos ao Word. A Word aqui tá com a minha figurinha aqui. Bem, continuemos. Então, quando ele chama aqui de vibrações acústicas, não é o som, ondas mecânicas, não. É o som, ondas eletromagnéticas. É a onda eletromagnética com uma vibração, uma frequência baixa, na faixa de 20 a 20.000 Hz. A tendência da série estequiogenética, da série de formação dos elementos químicos, ao período setenário, lembra que tínhamos 7 conchas, e justamente a cada 7
número atômicos, repetia o anterior. Então, a tendência da série estequiogenética ao período setenário e a propagação por oitavas, né, que o oitavo repete o primeiro número, repete-se aqui também para as formas dinâmicas, para as formas de energia. As formas acústicas dividem-se, por sua vez, numa oitava menor. Por exemplo, os sons das músicas, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Assim como a luz no espectro também se divide numa oitava menor. Dentro do espectro tem uma oitava menor, que é as cores de vermelho a violeta, conforme está aqui, quer ver? Ó? Vamos passar aqui rapidinho. 104. Aqui, ó. Dentro do espectro, aqui é o espectro eletromagnético. Nós temos uma faixa que é visível, bem estreita, sofreu um zoom aqui para mostrar que vai do violeta, anil, azul, verde, alaranjado, amarelo, aliás, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. Então aqui, né, uma oitava dentro dessa faixinha aqui, que são as 7 cores do arco-íris. Voltemos ao Word. E tiramos aqui. Tá. Bem, aqui no Word, capítulo 19, das formas dinâmicas de energia, passa-se às formas psíquicas de alfa, começando pelas mais baixas, em que o psiquismo é mínimo, os cristais. Os cristais aqui no slide 99, vamos por aqui, slide 99, os cristais, olha, os cristais, aqui está em forma resumida, indo de triclínico, que ele é todo amassado, todos os ângulos aqui, entre esses dois eixos, entre este também, todos os ângulos são diferentes de 90 graus. E todos esses comprimentos aqui, ó, são diferentes um do outro. A diferente de B, diferente de C. Aqui está colocado o A, o B, comprimento C. Então, só rapidamente para observar, aqui é a forma de psiquismo mais simples, em que o psiquismo vai orientar esses átomos, essas moléculas, nos cristais, de triclínico até o monométrico ou cúbico, sistema cúbico, cristalino. São as 7 células cristalográficas. Voltemos aqui e observemos para frente. Nestes cristais, a matéria não soube elevar-se a organizações mais complexas que as unidades químicas coletivas, que representam quanto a matéria possa conter de alfa. Então, nestes, a matéria não soube elevar-se a organizações mais complexas que as de unidades químicas coletivas. Agora são unidades químicas coletivas no cristal, ou seja, eu tenho átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio formando o açúcar, que é uma molécula. E eu tenho moléculas sendo organizadas para formar um cristal do açúcar, que é um cristal cúbico. Quando a gente não sabe tamanho do cristal no tamanho mínimo, que é submicroscópio, que não é abaixo do microscópio, não dá para ver, a gente sabe que quando eles se unem, se ele é cúbico, ele vai formando um cubo maior. Então, o cristal de açúcar, dá para ver no tamanho grande, que ele é cúbico. Logo, o primeiro cristal de açúcar também é cúbico. Então, aqui ele está dizendo o quanto a matéria pode conter de alfa, quanto a matéria pode conter de psiquismo físico,
que é o menor psiquismo da substância. Lembrando que substância é uma palavra que está aqui com significado de matéria, energia e espírito. Substância aqui está emprestada com outro significado. Não é o significado da química tradicional, não. Substância é matéria, energia e espírito. Então, os cristais são sociedades moleculares, como dissemos. Os átomos formam moléculas e as moléculas são organizadas em cristais. Verdadeiros povos organizados, os cristais, e regidos por um princípio de orientação matematicamente exato. Por isso os ângulos, os comprimentos, como nós vimos na figura agora mesmo. Neste princípio reside o citado psiquismo, esse psiquismo de orientação, de formação, de planos de simetria, de ângulos, de comprimentos, matematicamente exatos. Então ali no cristal tem um psiquismo primitivo, organizando, orientando as moléculas que já estão compostas de átomos, né? Formando os cristais. Vede que a cristalografia vos oferece 7 sistemas cristalinos, que são a gradação de um conceito cada vez mais complexo, de um psiquismo cada vez mais evidente, que se revela de acordo com planos e eixos de simetria, regulados segundo critérios exatos, de ângulos, comprimentos, eixos de simetria, plano de simetria, bem mostrando um psiquismo iniciando a sua organização. Slide 99, só para mostrar de novo, aqui, voltemos ao slide 99. Está aqui, na minha opinião, de triclínico, como diz na grande síntese, até o monométrico, que é o cúbico. Nós vamos observar que aqui ele é todo amassado, irregular, vai se regularizando até o ortorrômbico, que é da família da caixa de fósforo. Todos os lados são diferentes entre si, mas todos os ângulos alfa, beta, gama são 90 graus. Ó. Esse ângulo é 90 graus, este aqui é 90 graus, aqui, e este outro aqui também é 90 graus. Então já está mais organizado, é um psiquismo mais complexo. Ao romboédrico, ao tetragonal, até o cúbico, que tem todos os lados ABC com o mesmo comprimento, todos os ângulos alfa, beta e gama igual a 90. Veja que alfa, beta e gama, essas letras do alfabeto grego, aparecem em vários lugares, tá? Não confundir com fases da substância. Aqui, alfa, beta, gama são ângulos. Isso é muito usado na matemática, na física, as letras alfa, beta e gama, para várias coisas diferentes. Voltemos então, deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, do triclínico ao cúbico, que é o mais complexo psiquismo, né? Até aqui. Então, passamos à frente agora, indo ao Word. Word aqui. Word comigo aqui. Esqueço de tirar a minha imagem. Do triclínico ao monométrico, conforme eu mostrei. Os nomes mudaram ao longo dos anos da ciência, né? Triclínico manteve o nome, monométrico é o cúbico. Através do monoclínico, passando pelo monoclínico, então do triclínico ao monoclínico, passando pelo trimétrico, trigonal, dimétrico, hexagonal, ou dos sistemas que, se têm nomes diferentes, são, no entanto, substancialmente idênticos. Slide 99, só para mostrar de novo, aqui, slide 99. Do triclínico, está aqui, passando pelo triclínico, monoclínico, ortorrômbico e chegando até o cúbico. Eu fiz aqui um resuminho no slide 101.
do triclínico aqui até o monométrico ou chamado cúbico, tá? Aqui as dimensões dos comprimentos e aqui os ângulos deles, tá? Então voltemos, puxa vida, eu estou esquecendo isso aqui, ó. Então, ó, novamente vendo esse slide, tá bem? Voltemos ao Word, com a figurinha aqui. Subimos, né? Então passando aí pelos cristais, subimos mais uma oitava e chegamos ao reino vegetal e depois ao reino animal, com um expoente psíquico cada vez mais profundo e evidente. Então o psiquismo, o despertar da consciência cada vez mais intenso, passando pelos cristais, chegando aos vegetais e adentrando ao reino animal, o psiquismo cada vez mais complexo, mais profundo, mais evidente. Slide 108. Slide 108. Aqui. Na grande síntese, ela falou um pouquinho sobre o reino das plantas, porque acho que na época, em 1932, tinha-se pouca coisa sobre a classificação das plantas. Mas aqui está o reino das plantas, né? Aqui desde alga verde, briófitas, pteriodófitas, até gimnospermas, angiospermas, que é as plantas aqui que tem sementes, tá? Mas então aqui passando rapidamente, porque a grande síntese não falou sobre as espécies vegetais, pelo menos no capítulo 18, conforme 19, conforme estamos agora. Aqui ficou, então vamos para frente. Slide 108. Dos protozoários aos vertebrados. Agora então entrou no reino animal. Através das grandes classes dos selenterados, vermes, equinodermes, moluscos e artrópodes, só existe mais uma oitava. Aqui, eu vou procurar o slide aqui do lado, mas é o 109. Então aqui no 109 eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui, 109. 109. Então, aqui, reino animal, a grande síntese, 1932. Protozoário, dos protozoários aos vertebrados. Então, dos protozoários passando pelos selenterados, vermes, equinodermes, moluscos, artrópodes e vertebrados, conforme está aí na grande síntese. Desculpa aqui, né? Protozoários, que não estava mostrando, selenterados, vermes, equinodermes, moluscos, artrópodes e vertebrados. Vamos ver se eu não esqueço mais essa parte de passar e tirar minha imagem. Bem, slide eu lembro de pôr, mas não lembro de tirar, né? Gracinha. Então, continuemos. Vossa zoologia classifica os animais existentes em 7 tipos, conforme acabamos de ver. Chegamos assim através de repetições rítmicas, de graduação fundamental e do retorno de períodos constantes da matéria, que é a máxima condensação da substância, as formas de consciência superior. Então está dizendo que nós saímos da matéria, gama, passamos por beta, energia, e estamos entrando nas formas de consciência superiores até as formas de consciência humanas. Para vós, a máxima espiritualização. A máxima espiritualização que a gente consegue entender hoje, 1932 até hoje, que é a espiritualização do ser humano. Agora, podeis ter a visão da unidade da lei e do meu monismo. Agora nós podemos ter uma visão da unidade da lei de Deus
que mostra desde matéria, energia, até alfa, espírito. E também desse monismo, esse monismo que mostra que a lei é única. A lei é única em todos os níveis da substância, tanto gama, beta ou alfa. Da zoologia, chegamos ao mundo humano. Então, da zoologia, passando pelos animais, chegando até os vertebrados, chegamos ao mundo humano. Então, aí a gente lembra que Charles Darwin já suspeitava de que havia evolução das espécies, chegando até macaco, chimpanzé e depois seres humanos. A grande síntese também está confirmando isso. Mas toda a vida, mesmo a vida vegetal, tem um só significado: construção de consciência. Isso tudo, mesmo a parte vegetal, mesmo a parte dos cristais, o objetivo é único: construção de consciência, transformação de beta, energia, em alfa, espírito, consciência. Slide 100. Slide 100. Voltemos aqui. Slide 100. Não, eu digitei errado. Aqui. No slide 100, que eu não concluí, a evolução da sensibilidade. A evolução da sensibilidade, esse slide não está pronto, é o mineral se orienta, que é os cristais, lembra? O mineral se orienta. Então o psiquismo está aqui no seu início, orientando as moléculas que estão nos cristais. As moléculas ou os átomos. Tem casos que há átomos mesmo. Então o mineral se orienta. A planta sente. Veja esse videozinho aqui, ó, em que as folhas de dormideira se fecham, ó. Quando ele toca o dedo, ela se fecha, ó. Então as plantas sentem, tá vendo? Ó, fechou, tá vendo? Tá fechando as plantas da dormideira, ó. Vai fechar tudo, ó. Fechou. Então a planta sente. Ele está dizendo isso. O animal percebe. A do animal não apareceu aqui. Desculpa aqui. O animal percebe. O slide não ficou pronto. O homem raciocina. O super-homem conhece por intuição. Tá? Então voltemos aqui. Eu não tirei minha imagem. Oh meu Deus, como é que eu vou lembrar disso? Agora já foi. Slide 100. Todas as formas de vida são irmãs da vossa vida e lutam por subir para a mesma meta espiritual, que é o objetivo de vossa vida humana. Então, todas as formas de vida, animal, vegetal, dos cristais, dos elementos químicos, todas essas formas de vida são nossas irmãs e lutam por subir para a mesma meta espiritual, chegar a Deus. A escala dos estados psíquicos que a vida percorre até alcançar-vos, até chegar no ser humano, parte das primeiras formas inconscientes de sensibilidade vegetal. Veja, desde os vegetais, percorre as fases de instinto, intuição inconsciente, raciocínio, que é a vossa fase atual, consciência, intuição consciente ou superconsciência, que é a fase que a sua voz sugere para que nós alcancemos a intuição consciente ou a superconsciência, que é uma nova forma de pesquisa, lembra? Esta intuição consciente vos espera e vô-la indiquei, já nos indicou, como novo sistema de pesquisa, pesquisa por intuição.
seguem as unidades coletivas em que as consciências se coordenam em mais vastos e complexos organismos psíquicos, como a família. Então a consciência se expande para que a gente tenha esse relacionamento com a família, a nação, com a raça, com a humanidade e as formas de consciência coletiva que as correspondem. Assim nasce a síntese espiritual, assim nasce o desenvolvimento do psiquismo, desde os cristais, vegetais, animais, hominal, desse vertiginoso metabolismo que é a vida, a qual se sujeita a matéria nos mais altos graus de evolução. Então a matéria passa por isso, de hidrogênio a urânio, depois entra na fase beta, dinâmica, energia, depois a fase alfa, que é a parte espiritual. Pensai, o sistema planetário do núcleo e dos elétrons que giram vertiginosamente no seio do átomo, que na molécula se combina com outros sistemas planetários atômicos, porque dois átomos se combinam para formar uma molécula. Então veja, coordenando-se num sistema orgânico mais complexo, o qual, por sua vez, é envolto num turbilhão ainda mais profundo, produzido pelo intercâmbio orgânico na célula. Então vamos resumir. O átomo que se une com outro átomo, formando molécula. Então, átomos, dois ou mais átomos, se unem para formar moléculas. Moléculas se unem para formar cristais ou para formar células. Que é a célula no organismo? Como é vertiginoso nascer, viver, morrer. Nosso corpo humano tem mais de 100 trilhões de células. Nascem milhões de células e morrem milhões de células. Nossas células vão se trocando ao longo do tempo. As células se trocam, os átomos, as moléculas, mas o princípio inteligente, o psiquismo, o espírito, se mantém, coordenando esse vertiginoso nascer, viver e morrer das células. A vida é troca, e a cada momento mudais a matéria de que sois compostos. A cada instante está morrendo aí bilhões de células a cada minuto e nascendo bilhões de células no corpo humano. É uma corrente que jamais para. É maravilhoso turbilhão do qual nasce o pensamento. A consciência desperta o espírito. Aí palpita a matéria toda, acesa em sua mais íntima essência, com indômita febre de ascensão, febre de evolução, febre de ascensão, de subida. Eis a nova, tremenda grandeza divina que vos mostrarei. Entretanto, esse imenso fenômeno não é apenas progressão de formas que individuam as etapas do grande caminho ascensional, aspecto estático. Não é só movimento do transformismo evolutivo, aspecto dinâmico da energia, mas representa
a exteriorização de um princípio único, uma lei que se encontra em toda a parte. Nós vamos observar na grande síntese toda, uma lei só, desde matéria, gama, passando por fase beta, energia, adentrando a fase do psiquismo, alfa, espírito. Então, a lei é uma só, por isso o monismo, por isso Deus, Pai amoroso, está em todos os lugares, com todas as criaturas. Esse princípio que define o andamento de qualquer fenômeno pode exprimir-se graficamente na forma de uma espiral, em cujo âmbito cada pulsação rítmica é um ciclo, o qual, embora voltando ao ponto de partida, desloca-se, repetindo num tom e num nível diferente o período precedente. É uma espiral que cresce e quando volta ao mesmo ponto está um nível acima. É uma espiral que repete os ciclos, mas sempre um nível acima. É uma espiral crescente. Isto explicarei com mais exatidão no estudo da trajetória típica dos movimentos fenomênicos, aspecto mecânico do universo. Ele vai deixar isso mais claro, mais para frente, aqui mesmo, na grande síntese, quando nós estudarmos a trajetória típica dos movimentos fenomênicos. Este é também trino em seus aspectos. E com isso, nós chegamos aqui ao fim do capítulo 19, contando e agradecendo a presença, a atenção de todos vocês, observando o capítulo 19, que trata da evolução das espécies, desde da evolução da fase gama, matéria, beta, energia, e alfa, espírito. Então, nesse capítulo 19, que ficou bem claro que a lei da evolução é uma só e vai se repetindo em 7. São septenários que se repete na oitava. O oitavo repete o primeiro, como os dias da semana. O oitavo dia repete o primeiro. Como as notas musicais, a oitava nota repete a primeira, a sequência. E assim também nas cores. Quando a gente tem as 7 cores, elas continuam, porém não visíveis ao olho humano. Também isso nas fases dos 7 cristais, das 7 formas cristalinas, que vai do triclínico ao monométrico ou cúbico, são 7. 7 os grupos, grandes grupos da zoologia, e por aí vai, né? Septenários, na tabela periódica dos elementos químicos. Então, no próxima semana, nós vamos ver o capítulo 20 de A Grande Síntese, que é a filosofia da ciência. Vai ser interessante. Conto com vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado pela tolerância, pela paciência, pela concordância em nos ouvir. Muita paz a todos.